Fala pessoal, Papo de Salão no ar. E hoje nós temos também aqui uma presença de uma pessoa ilustre, a doutora Ana Rosa de Oliveira, especialista na área da ginecologia e mastologia. Ela vai nos trazer aqui informações importantes, porque nós estamos no Outubro Rosa. Então vamos falar sobre essa situação importante, que é a conscientização sobre o câncer de mama. Mas antes, é claro, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa conversa maravilhosa, acionar o sininho para receber notificações e curtir a nossa página, fazer com que o YouTube nos enxergue aqui no Campeche, fazer crescer cada vez mais o Papo de Salão. Tá bom, pessoal? Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Papo de Salão. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar aqui passando a informação. Vamos tirar essa dúvida sobre câncer de mama. Mês de outubro, essa conscientização sobre o câncer de mama, né, que hoje acomete cada vez mais mulheres no Brasil e no mundo. E eu gostaria de tirar algumas dúvidas com a senhora sobre isso. Desculpa, com a doutora. Chamar uma mulher tão nova de senhora não dá, né? Bom, primeiro que de 2015 a 2022 tem se notificado mais de 374.548 novos casos dessa doença. Quer dizer, então ela está aumentando muito. E curioso é que o Sul, o Sudeste e o Nordeste que são os maiores casos, né? Ao que se deve esse aumento? Então, em relação à incidência do câncer de mama, né, ele é o câncer de mama mais comum nas mulheres no mundo todo. Ele corresponde a mais ou menos 30% de todos os casos de câncer nas mulheres. E ele tem uma prevalência em países mais desenvolvidos, em regiões mais desenvolvidas, talvez pelo estilo de vida. E tem uma coisa que a gente chama de um viés, que pode ser a notificação. Porque às vezes podem ter casos que não chegam ao serviço público e não são notificados, e essa estatística pode estar um pouquinho modificada. Com as notificações. No caso aqui do Nordeste, a gente poderia dizer que seria um pouco falta de informações. Mas existem campanhas há muito tempo em relação ao autotoque, a conhecimento, a saber, né? O que será então que tem esse aumento tão expressivo lá? Então, como a gente não tem uma causa única para o desenvolvimento do câncer de mama, a gente acredita que o diagnóstico precoce seria assim, a melhor maneira de evitar mortes ocasionadas pelo câncer. Então, o diagnóstico precoce, ele é feito basicamente a partir da mamografia. O autoexame, o exame que a mulher faz, que é preconizado para que se faça a partir dos 20 anos, uma vez ao mês, no período depois da menstruação, ele faz com que a mulher conheça sua glândula mamária. Mas a sensibilidade do toque é para nódulos de 2, 3 centímetros. E se for num caso de câncer de mama, a gente considera diagnóstico precoce, lesões menores que 2 centímetros, que muitas vezes não se sente ao toque. E daí existe assim, o Brasil é um país enorme, não são todas as regiões que têm o número de mamografias adequado para o número de mulheres. Ainda assim, existe o desconhecimento, existe essa dificuldade de acesso, existe o medo. Muitas vezes a mulher sente alguma alteração na mama e ela tem medo de descobrir se é câncer ou não. A grande maioria dos nódulos não é maligna, mas os que são malignos, quanto mais cedo forem descobertos e tratados, melhor a evolução. Como é feito o enraizamento dele ali nessa parte do câncer, né, dessa parte dos seios? Então, o câncer ele é um crescimento anormal de células, né? Qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. E ele começa numa região, se a gente imaginar assim, a mama como se fosse uma couve-flor. Né, o biquinho sendo o talinho e dentro da glândula mamária, ali os raminhos e as flores. O câncer ele começa nesses ductos e nessas florzinhas. Então, ele é um processo que é lento, na grande maioria das vezes. Um nódulo ter 1 centímetro, ele pode ter de 8 a 17 anos de evolução. Por isso que se preconiza a realização da mamografia anual, porque vai ter um momento que a gente vai descobrir esse nódulo antes dele ser palpado. A preconização, você vai falar que a partir dos 20 anos? A partir dos 40, a mamografia a partir dos 40 anos. E o autoexame a partir dos 20. Ah, tá.
O que se chama de enraizamento seria do tumor ele ficar fixado na mama, né? A característica do câncer de mama, diferente dos outros nódulos, é que ele é pouco móvel. Ele vai realmente grudando nos tecidos em volta, nesse canalzinho e na gordura que tem em volta. E ele também tem uma característica de se expandir, de se disseminar, as células irem pelos vasos linfáticos e pelos vasos sanguíneos. Então, se fala, né, que o câncer de mama, ele dá metástase, né, ele dá raizinha através dos linfáticos, principalmente para as ínguas embaixo do braço, que é o primeiro local onde ele normalmente vai, mas ele pode ir para o pulmão, para o fígado, para o cérebro, para os ossos. Ele pode se disseminar pelo corpo todo. Por isso que é importante descobrir o nódulo, o câncer, quando ele está ainda localizado na mama, que daí o tratamento é mais simples. E esse é um dos maiores, vamos dizer assim, da maior quantidade de índice é o do câncer de mama, porque o câncer de mama ele passa na frente dos outros tipos de câncer. Então, o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres e o câncer de próstata é o mais comum nos homens. Mas existe, eu vi na sua rede que você fala que também existe também para o homem, né, o câncer de mama. Isso é. A proporção que tem é de 100 casos de câncer de mama em mulher para 1 caso em homem. Porque o homem também tem glândula mamária, só que ela é menos desenvolvida que a nossa. O desenvolvimento da glândula ele se dá a partir dos hormônios, né? A partir do estrogênio. E também, assim, a incidência do câncer de mama, ela vai aumentando com a idade, com o tempo em que a mama ela é exposta aos hormônios. Então, quando a gente pergunta assim, o que é fator de risco para câncer de mama? O primeiro fator de risco é ser mulher, o segundo é ter mamas, o terceiro é a idade. E daí a gente tem os fatores que não podem ser mudados, como a idade da primeira menstruação. Primeira menstruação antes dos 12 anos é um fator de risco aumentado para câncer de mama. Última menstruação, menopausa, depois dos 55 anos, também é um fator de risco. A idade do primeiro parto até os 30 anos é um fator de proteção. Não que a mulher que não tenha filhos tenha mais risco, ou a mulher que teve o primeiro filho depois dos 30 tenha risco aumentado. Ela só não tem o fator de proteção. Daí vem a parte hormonal, dos hormônios exógenos, né, do que a gente recebe fora. Então tem o anticoncepcional, que se sabe que o uso prolongado dele também aumenta um pouco o risco para câncer de mama. Que é o fator dos hormônios, né? Que é o fator dos hormônios. E tem a reposição hormonal, que é feita depois da menopausa, que ela é extremamente polêmica e controversa, só que agora saíram nos últimos meses, saíram vários trabalhos meio que dissociando o uso dos hormônios que a gente usa agora do risco para câncer de mama. Os sintéticos, né, que se fala. Isso, os bioidênticos teriam um risco menor. Outro fator de risco também é pessoas que receberam radioterapia no tórax. Então, meninas que tiveram linfoma, né, que é um câncer do mediastino do tórax, e que receberam radioterapia, elas têm mais risco para ter câncer de mama. E tem também, além desses fatores, os fatores genéticos, né, que é assim, eu tenho histórico na família de câncer de mama e tem um risco, as pessoas têm um risco maior de desenvolver a doença. Quando se tem esse fator genético, ele é 5 a 10% dos casos. 90% das pessoas que têm câncer de mama, não tem ninguém na família que tenha tido câncer. Sério? Então, não é só porque assim, eu não tenho ninguém na minha família, não preciso me cuidar. Não, precisa se cuidar, porque a grande maioria das pessoas não tem histórico familiar. Mas o grupo de risco maior é o que tem histórico na família? Ou não tem nada a ver? Tem. Quem tem histórico na família, principalmente de câncer de mama nas 2 mamas antes dos 40 anos, ou câncer de mama em homens, ou câncer de ovário, ou vários casos de câncer, tipo assim, a minha família da minha mãe, e os 3 irmãos dela tiveram câncer, mas os 2 filhos de cada tio tiveram câncer. Essa é uma família que tem um risco maior, precisa ser avaliada e controlada. Quando a gente tem um caso de um histórico rico de câncer de mama na família, ou câncer de ovário, a recomendação é que se faça um teste genético no familiar que teve a doença. Quem tem a doença? É o ideal, não na pessoa que tem medo, né? Na pessoa que
talvez tenha o risco. Uhum. Porque se tiver a mutação naquele familiar, então, se por acaso a minha mãe tivesse tido câncer de mama e eu quisesse testar e o exame dela fosse negativo, eu teria uma chance grande de não desenvolver o câncer genético. Mas eu tenho os 90% de chance, né, dos outros fatores de risco. Agora, se a minha mãe tem uma mutação genética e eu tenho essa mutação genética, tenho 50% de chance de ter essa mutação, eu tenho, durante a minha vida toda, uma chance de 60%, 70% a desenvolver câncer de mama. Então, é aquela história lá da Angelina Jolie, Eu ia né? falar agora para a senhora que um dos casos que chamou a atenção no mundo inteiro foi o caso da Angelina Jolie, que mapeou, né, a genética dela e descobriu que ela poderia ter um percentual de câncer. Então, ela tinha mãe e avó com câncer de mama, tinha mutação genética, e ela fez a retirada dos ovários, né, que o hormônio é produzido no ovário, e depois ela retirou as mamas. Então, ela eliminou grande parte do risco de desenvolver o câncer de Mas mama. não é mas é um fator assim custoso para a população, né? Para você fazer esse mapeamento. Sim. O SUS, por exemplo, não cobre esse mapeamento, né? Não. Ele cobra o tratamento, ele cobra, né, o acolhimento, mas esse mapeamento não. Então o acesso é pouco para as pessoas. Né? Mas assim, ó, quando se tem muitas pessoas que até teriam condição de fazer o teste e não fazem, porque assim, ó, eu não quero saber se eu tenho esse risco. Mas ela tem que saber que tem opções para fazer diagnóstico precoce e opções para fazer prevenção. Existe um trabalho muito interessante do Reino Unido que foi publicado em, deixa eu ver, faz uns 5 ou 6 anos, e que é um gráfico muito interessante. Eles fazem uma estimativa de risco para câncer de mama de mulheres entre 50 e 59 anos. Então, eles pegam 1.000 mulheres nessa faixa etária de 50 a 59 anos e fazem a previsão de quantos casos de câncer de mama teriam nesses 5 anos. Então, dessas 1.000 mulheres entre 50 e 59 anos, eles veem que a gente teria diagnóstico de 23 casos de câncer em 1.000 mulheres. Quando essas mulheres fazem reposição hormonal, com estrogênio e progesterona, que são os 2 hormônios que a gente faz a reposição, mulheres que têm útero têm que usar os 2 hormônios, aumenta em 3 casos o número de câncer. Então, ao invés de serem 24, são 27 em 1.000. Quando essas mesmas mulheres, elas bebem 2 drinks por dia, então bebem 2 taças de vinho ou 2 latinhas de cerveja por dia, em 5 anos, esse risco de 24 passa para 27 também. Se essas mulheres tiverem sobrepeso, tiverem aquele índice de massa corpórea maior que 30, elas dobram o risco, ao invés de serem 23, são 46 tendo câncer de mama. Quando elas fazem reposição hormonal só com estrogênio, esse grupo, né, que fez só com estrogênio, ao invés de terem 24 casos, tem 3 casos a menos. O estrogênio sozinho, ele não provoca câncer de mama. Daí vem aquela interrogação na cabeça de todo mundo, né? Se é o hormônio que causa, como que o estrogênio não causa? Ele sozinho não aumenta o risco. Então, o que eu vejo no dia a dia, assim? Todo mundo quer uma solução fácil, milagrosa, pílulazinha, para prevenir qualquer coisa. Mas a prevenção do câncer de mama, ela está muito na mão da gente, muito na mão da mulher, em relação à escolha dos hábitos. Então, a gente tem opção de não beber, a gente tem opção de não fumar, a gente tem opção... Mas essa questão do bebê, ele envolve-se diariamente, né? Isso. Só que, assim, ó, não vale, assim, tipo, 2 taças por dia, mas no final de semana, eu não bebo 2 taças por dia, mas no final de semana eu bebo uma garrafa. Não vale. Né? O risco é igual. Seria evitar mesmo. Tem uma coisa muito legal em relação a esse risco também, assim, quando a pessoa faz atividade física de mais de 120 minutos por semana. Né? Então, seriam ali mais que 30 minutos de intensidade física moderada ou 3 vezes 150 minutos por semana. Reduz também o risco. Quem pratica o esporte, né? Isso. Olha como o esporte é importante. Tanto que a gente bate sobre o esporte.
E esse cuidado em relação ao sobrepeso. Porque também, se tem uma associação da mulher entrar em menopausa e ter mais dificuldade de perder peso, mas os hábitos também mudam. Normalmente, com a idade, a pessoa se aposenta, ela faz menos, se mexe menos, né? Fica normalmente mais em casa, ou quando se sai, assim, ó, dificilmente tu sai com as tuas amigas para correr ou para caminhar. Alguns grupos fazem, que é muito legal, mas a grande maioria sai para tomar um café ou beber um vinho. E a gente vai acumulando gordura e aumentando de peso. Então, se não der uma parada nisso, a gordura ela é um órgão que é inflamatório, né? Principalmente a gordura abdominal. Então, ela aumenta o risco de várias doenças, inclusive câncer. Agora vamos falar uma coisa polêmica, então. A gente está falando de esporte, né? E a gente falou sobre o uso do sintético. Dentro das academias, tanto o homem quanto a mulher, ainda vamos chegar na questão da mama para o homem, existe pessoas que acabam abusando do uso do sintético, ou usando pouco, ou fazendo uma reposição, ou não. Como que isso influencia, mesmo você tendo aquela prática de esporte, aquela alimentação saudável, né? aquela educação regrada, mas faz o uso do sintético? Então, o hormônio que se fala e que se estuda, né, é o hormônio, o estrogênio e a progesterona, que não seriam os hormônios anabolizantes, né, como a testosterona, como a oxandrolona e outros derivados sintéticos da testosterona. Para esses, eu não conheço essa associação direta de risco com câncer de mama, mas a gente tem toda a questão da saúde, né, a saúde hepática, cardiovascular. É muito importante tu ter uma massa muscular forte, que realmente agora tem associação até de redução de demência e redução e aumento de longevidade com uma boa massa muscular. Mas tem que ver a que custo que é isso, né? Porque assim, ó, usando bomba, tu ganha aquele volume, mas também o teu coração é testado e muitas vezes a gente vê vários casos de morte súbita em Por causa do academia ou excesso. em atletas por causa de excesso. Mas por que eu pergunto para a senhora? Porque, senhora, para a doutora, por que eu pergunto para a doutora? Na questão do gineco, né? Que o homem, normalmente, quando ele faz um uso em extremo, ele tem um gineco, né? Isso traz algum fator de risco para o câncer de mama masculino? Da ginecomastia, de ter aumentado a glândula? Provavelmente sim, mas eu não tenho certeza. Eu posso investigar isso e te passar, tá? E como causa no homem, então? O homem, em mulher, mulher faz, a partir dos 40 anos, exame de rotina, né? A mamografia ou exame médico. Nos homens, normalmente, quando eles percebem, é por um nódulo palpável, porque quando está tendo o aumento da mama, né, normalmente aumentam as duas e ficam sensíveis. Quando tem algum nódulo, normalmente é uma só que aumenta. E esse aumento é doloroso. Algumas vezes tem retração do mamilo, o biquinho entra. Às vezes sai sangue pelo mamilo. Olha. Então, normalmente é a companheira, né? A pessoa que convive até que percebe a diferença. Porque eu acho que a gente vai tão no automático, a questão, né, de tomar banho, se arrumar e não para se olhar de verdade e pode passar desapercebido. Então, homens que têm o histórico da família, né, com câncer de mama feminino, eles devem sim ter um cuidado maior também no cuidado das mamas. Mas não é recomendado para homens mamografia ou ultrassom de rotina, só quando tem algum nódulo mesmo. Vamos ver se a senhora consegue me responder essa pergunta. Não sei se é da sua área. Eu não tenho histórico na minha família de câncer de mama, mas eu tenho histórico na minha família de câncer do pâncreas, né, mas é num parte de sangue, seria meu tio, meu padrinho, mas ele é mais de sangue, que é foi do reto, né? Isso, foi do reto, foi na próstata, né? Tem alguma possibilidade esse do pâncreas? Tem. Quando a gente fala da mama, a gente fala principalmente de dois genes, o BRCA1 e o BRCA2, que eles estão associados com câncer de mama e ovário e algumas vezes endométrio, mas câncer de mama e ovário. E existem outros grupos de genes que estão associados com algumas síndromes. Aqui no sul, a gente tem um gene, que é o P53, que ele está mais associado. Ele está associado com câncer de mama, de ovário, de intestino e de aparelho digestivo em geral.
Então, famílias que têm essa mutação têm que fazer exame de rotina. Então eu teria que estar fazendo esse exame de rotina porque a minha mãe veio a falecer com câncer de pâncreas, né? Foi através do pâncreas, né? Daí é legal investigar. Então, fazer pelo menos uma vez por ano um ultrassom do abdômen. Nos exames de sangue também verificar as enzimas pancreáticas, né? Mas normalmente o ultrassom já dá uma boa... Dá uma ideia. Dá uma ideia, tá? Muito bem, isso é importante. O homem normalmente é uma pessoa mais relaxada para isso, né? A taxa de mortalidade foi de 12 óbitos por 100 mil mulheres no sul e no sudeste. Então também aumento dos óbitos, né? Isso. A incidência até aqui no Brasil é de mais ou menos 66 casos para cada 100 mil mulheres. E morte, daí se morre menos do que se tem diagnóstico, né? Porque os tratamentos estão sendo cada vez mais eficazes. E as campanhas também, elas motivam bastante o cuidado. Só que muitas vezes a gente vê que essa navegação da paciente que tem uma suspeita, ela é complexa, conforme o município que ela more, o estado que ela more, é complicado. Complicado. O SUS está conseguindo cobrir toda essa... Então, aqui Santa Catarina é um estado bem privilegiado nesse quesito, né? Eu trabalhei até 2020 na Carmela Dutra, que é um hospital de referência em saúde da mulher aqui no estado. É um hospital estadual. Então, a gente atendia mulheres do estado inteiro. O que se tinha, assim, ó, se tu moras no interior, vou citar interior de Xanxerê, que tem uma cidade, tem mastologistas e tem um outro polo grande que é Chapecó, mas, eventualmente, a pessoa palpou, teve um diagnóstico de um nódulo de mama que precisava ser esclarecido. Então, ela precisava fazer uma mamografia, ela tem que ir para uma cidade maior ou nas campanhas, existem campanhas feitas pelo SESI, também tem um caminhão da mamografia que é itinerante, que faz exame nas pessoas. Tem uma suspeita ali, ela precisa ser encaminhada para uma biópsia. E biópsias quanto mais complexo o exame, menor quantidade de equipamentos tem, menos profissionais habilitados tem, e o funil vai fechando, né? Sim. Mas até teve um trabalho que foi feito lá dentro do ambulatório da maternidade, que teve uma época que levava 5 meses entre a pessoa palpar o nódulo e chegar a ter o diagnóstico do câncer. O SUS, ele garante que a partir do diagnóstico tu tens até 60 dias para ter o tratamento. Só que se de repente levou 5 ou 6 meses para chegar, o nódulo já pode ter crescido bastante. O ideal seria que fosse tudo muito mais rápido. Só que existem muitas dificuldades financeiras. O ideal seria, né? Mas existe realmente dificuldades, né? E é batido, rebatido, mas não é só na questão do câncer, né? Na questão de toda a área da saúde, né? É bem precária, né? Mas como a doutora falou, no Sul a gente é um pouco privilegiado em relação ao atendimento do SUS, né? Não é tão ruim quanto o Norte e o Nordeste, né? Imagina um acesso na floresta amazônica, né? Para a pessoa chegar, o acesso a médicos são aqueles barcos. Mas mesmo assim, o Sul e o Sudeste têm altos índices de histórico de câncer, né? De mama. Sim. Mesmo tendo um atendimento, um acolhimento melhor do que o Nordeste. Claro, não ganha do Nordeste que está com 90 pontos, né? Bem grande. 2023 e 2025 tem um aumento aí de 73%, uma estimativa. 73 novos casos, né? 73 mil, a estimativa é de 73 mil novos casos nesse triênio aí, né? Por ano em cada triênio. É bem grande. Conização. O que a senhora pode nos explicar sobre a conização? A conização é um procedimento feito no colo do útero, quando se tem uma lesão pré-maligna. Então, assim, o câncer de colo do útero, diferente do câncer de mama, que ele é multifatorial, ele em 99% das vezes é causado pelo HPV, por um vírus. Esse vírus, ele tem um monte de vários subtipos deles. Tem alguns subtipos que são mais cancerígenos e outros são mais bonzinhos, os que dão verrugas.
Esse HPV, existe vacina para prevenção do HPV. Na realidade, a vacina ela não protege a pessoa de ter o vírus. Ela protege que esse vírus evolua para um câncer. Que a doença evolua para um câncer. Mas será preventiva. Após se obter o HPV, não adianta mais tomar vacina. Ainda ajuda, porque melhora é? a imunidade. Então, na rede pública, a gente tem essa vacina, né, disponível para meninos e meninas entre 9 e 13 anos. São 2 doses. Na rede privada, hoje, até os 45 anos. Então, se a pessoa teve uma lesão de HPV, mesmo que seja de baixo grau, ela deve fazer a vacinação. Cada vez que se muda de parceiro, tu pode te contaminar de novo com o vírus, e pode ser um vírus diferente que tu tinhas ali, então vale a pena manter essa vacinação. O HPV é a única doença sexualmente transmissível que não é prevenível com a camisinha, porque pode ter HPV em bolsa escrotal. Então, todas as outras DST, AIDS, gonorreia, sífilis, tudo protege com camisinha, mas o HPV não. HPV não. Então, é bem importante a vacinação, Causas em meninos e meninas. E o que causa no homem e o que causa na mulher? Nas mulheres, ela pode se apresentar como verruga, né, que normalmente são os menos, que são os não cancerígenos, mas no colo do útero, quando a gente vai coletar o preventivo, a gente vê uma alteração que é para imaginar assim, o colo todo lisinho. A gente, quando diz que o colo está bonito, é um colo todo lisinho. E nesse se vê assim, uma área que parece uma feridinha, como se fosse uma afta. Daí é investigado. Então, na coleta do exame de Papa Nicolau já pode ter suspeita e se confirma através de uma biópsia. E conforme o tipo de lesão que tiver, tem indicação fazer a conização, que é tirar um cone, um cilindro do meio do colo do útero. Que é feito, ele é trazido para fora do... Fica dentro da vagina, você coloca o espéculo, né, que é o aparelho, coloca o espéculo, e se faz o colo do útero ele é redondinho, então se faz um cone mesmo. Algumas vezes se dá ponto ou se só cauteriza. Se por acaso, depois dessa conização, vê que é uma lesão que tem mais risco de infiltrar o colo do útero, é retirado o útero todo. Então, na verdade, ele é para identificar a real possibilidade de algo futuro. Se tiver, isso, tem que retirar. Tem que retirar, porque senão ele vai se espalhando. Ele é eu vi que ele é um pouco invasivo, essa colonização. Ele ele machuca bem, né? Vai depender da extensão da lesão, né? Porque daí o médico vai tirando e vai fazendo biópsias e vai até ter certeza que não tem mais doença no colo do útero. Então, a preservação do colo ela é feita principalmente a mulheres que querem ter filhos ainda. A pessoa pode ter filho ainda, mesmo fazendo a colonização. Mesmo fazendo a colonização. Que é o ato que não pode ter mais filho porque fez a colonização. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Só que conforme o tamanho, aonde chega, que é bem na entradinha do colo do útero, ali que é o local que o útero tem que estar fechado durante a gravidez toda, né? Então, algumas vezes, depois da colonização, tem que fazer um procedimento chamado cerclagem, que é dar uns pontos em volta do colo para deixar o colo mais fechado para não ter um trabalho de parto prematuro. Existe caso de regenerar? Por exemplo, ovário? Tipo, tirou o ovário e... Deu um tumor, a pessoa tirou o ovário regenerou? Não. Se tirou o ovário, tirou. Mas o ovário funciona... Ovário mesmo. Mas assim, ó, às vezes se tira, tem um cisto ou um tumor no ovário. Tu pode deixar um pedaço dele e ele vai funcionar, só que vai parar de funcionar antes, né? Eu tive um tumor no ovário, um teratoma, tinha 19 anos, daí eu fiz a cirurgia e tirei todo o meu ovário esquerdo. Recentemente eu tive um aborto espontâneo, daí fazendo os exames eu descobri que o meu ovário esquerdo estava inteiro. Bem estranho. Porque assim, às vezes tu tira o teratoma, tira só o tumor e mantém um pedacinho, né, do ovário. Não, retirou o ovário. Não faz sentido. E agora você está com os dois ovários? Os dois ovários. É? Que loucura. Uma
loucura, ninguém entendeu. O médico também ficou... Preciso ter o resultado da biópsia, né? Interessante. Mas o teratoma deve ter assustado, né? Sim, até eu assustei. No caso da endometriose, ela causa esse problema para você pode ter filho? Porque você mexe também no colo do útero quando mexe com a endometriose, né? Então, a endometriose, ela é um processo inflamatório que a gente também não sabe qual que é a verdadeira origem dela. Tem várias teorias, né? Antigamente se achava que ela vinha do refluxo do sangue, ao invés de sair todo pela vagina, ele refluía pela trompa. E daí, saindo pela trompa, ele grudava ali no ovário e podia ter implantes também em outras partes da pelve, né? Hoje em dia a gente sabe que pode ter foco de endometriose no pulmão, no pericárdio, no diafragma, em vários órgãos. E a endometriose, o problema dela, assim, mesmo sendo uma doença benigna, conforme a evolução dela, ela pode dar muita aderência, pode dar perfuração de bexiga, de intestino, fístulas, e ocasiona muita dor. Eu conheci um caso assim com endometriose. E ocasionava bastante dor. A pessoa sentia muita dor com a endometriose. Principalmente na época da menstruação. Isso, que daí os focos são reativados. Então, assim, ó, eu lembro quando eu era menina, se falava muito assim, fulana tem cólica, quando casar passa, quando cólica é besteira. Não, as mães têm que valorizar a cólica das filhas adolescentes. Não é porque tu tem uma sensibilidade menor à dor que tu não vai valorizar aquilo. E o que é muito importante, né? Por ser uma doença inflamatória, o tratamento dela é desinflamar. Não parte do tratamento é a pessoa não menstruar. Então, gravidez é o melhor tratamento para endometriose, porque tu fica 9 meses recebendo uma bomba de hormônio. Mas só o anticoncepcional não ajuda. Tem que ter uma dieta anti-inflamatória, tem que ter uma boa qualidade de sono, tem que ter atividade física. Tudo isso para ajudar o processo. Olha a atividade física de novo. Vindo de novo, Alimentação. Como é importante, né? Como é importante. Como é prejudicial o sedentarismo, né? A má alimentação, né? Nossa Senhora, se as pessoas soubessem. E envolvem doenças seríssimas, né? Como câncer, né? Sim. E o câncer é uma doença terrível, né? Só quem passou sabe, né? Voltamos para o HPV. A senhora me falou que existe, a senhora. A doutora me falou que existe também uma correlação do HPV, ou uma relação do HPV com a laringe, né? Isso. Então, quando tem uma associação do HPV com câncer de boca e laringe, e câncer de reto também. Então... que é comum entre os homens e as mulheres, né? Isso. Então, a questão da vacinação, né, ela deve ser feita a partir claro, como prevenção seria melhor, mas ela pode ser feita em qualquer idade, para mulheres até os 45 anos, para homens até 26, mas se possível, ainda mais que é disponível em rede pública, vacinar os adolescentes é muito mais seguro. Até que idade pode ser vacinado? Pela rede pública até os 13, é gratuito. Na rede privada, homens até 26 anos e mulheres até 45. Passou dos 40, esquece, nem faz mais. Daí não tem estudo que diga que tem benefício. Engraçado que o câncer de laringe ele é sempre associado ao fumo, né? Isso. Que também prejudica, né? Mas essa questão da laringe com HPV eu desconhecia. Isso tanto para homem quanto para mulher? Sim. Porque assim, se caso, né, o sexo oral fosse feito com camisinha, não teria esse risco. Mas a grande maioria não faz. Que interessante. Aí tem esse risco. Bem interessante. Vamos para a parte agora da ginecologia. Dúvidas. Nós já falamos sobre DST, né? Mas vamos falar sobre os preservativos, principalmente o DIU. Foi feita uma formulação de uma pergunta na sua rede social e eu queria fazer ela aqui também. Relação sexual com quem tem DIU causa deslocamento? Então, não. Não? Porque o que acontece? O DIU ele fica colocado dentro do útero
Aham. E na relação, o pênis chega até a entradinha do útero, não chega no corpo do útero, que é onde o DIU está. Uhum. Só que, quando mulheres que já tiveram um trabalho de parto, um parto normal, o colo do útero ele não fica totalmente fechado, ele fica entreaberto. E se o fluxo menstrual for muito intenso, né, tiver muita cólica, tem mulheres que perdem sangue com coágulo, tudo, o DIU pode sim sair, pode ser deslocado. Mas durante a relação, não. Na relação, não. Não. Mas também assim, ó, a gente sempre deixa um fio de nylon, que é o que vai nos orientar a tirar o DIU. Às vezes esse fio ele é mais longo. Quando a mulher usa um absorvente interno, que também tem fiozinho, ela pode puxar. Datar e puxar. No coletor é mais difícil ter essa... Porque daí tu consegue ver direitinho, né? Que o cabinho do coletor ele é mais grossinho. Mas o fio do DIU, ele pode ser sim tracionado, mas ele tem que ser de propósito, né? Tem que botar e puxar. Daí ele pode deslocar. Mas uma relação É muito sexual difícil. normal, não. É muito difícil acontecer. É. Dúvidas tiradas sobre a relação. E as outras Métodos. proteções, outros métodos? Então, métodos contraceptivos, né? A gente tem os hormonais e os não hormonais. Os não hormonais são os que a gente considera de barreira. Então, é a camisinha, masculina ou feminina, o DIU de cobre, que daí ele cobre ou cobre prata, que não tem nada de hormônio. Tem o diafragma, que é como se fosse uma camisinha, um saquinho que é colocado no fundo da vagina, que lembra bastante o copinho coletor, só que ele é usado com uma geleia espermaticida e ele é colocado e fica 1 hora, mais ou menos, durante a relação. É bastante difícil o acesso a ele, já se usou mais, mas é difícil comprar agora nas farmácias. Depois disso, a gente tem daí os hormonais. Hormonais, a gente tem o Implanon, que é um implantezinho que se coloca no braço, que é um implante que tem só progesterona, que dura 3 anos. Ele é bem interessante para quem não começou a ter relação, mas tem muita cólica, muito sangramento. Ele é o melhor anticoncepcional que existe, é o mais seguro, é o que mais... Implanon? O Implanon. É o único que tem no mercado com esse nome. E ele dura 3 anos. Daí nós temos os DIUs hormonais. Tem o DIU Mirena e o DIU Cailina, tem algumas outras marcas também, e eles duram duram em média 5 anos. A Mirena pode ficar até 7 anos. Para colocar o DIU, ele é colocado em ambiente, em consultório, com anestesia local ou sem anestesia, e tem essa segurança por 5 anos. Existe o anel vaginal, que é um elinho, que se coloca dentro da vagina e fica 21 dias, fica 3 semanas. Esse anel tem estrogênio e progesterona. A pessoa fica 3 semanas com ele, tira, fica 1 semana sem, nessa semana vem a menstruação. Existe o adesivo, que é como se fosse um selinho, um band-aid, que é colocado 1 selinho por semana. 3 semanas, vem 3 na caixinha, 1 semana sem. Tem as injeções, que podem ser feitas todos os meses, e tem uma trimestral. Tem o comprimido, que é o mais comum, e daí tem várias maneiras de tomar. Tem pílula que tem só progesterona, tem pílula que tem estrogênio e progesterona, tem pílula que toma 21 dias para 7, tem pílula que toma 24 para 4, tem pílula que emenda 3 meses, daí varia de como a pessoa quer fazer o tratamento. Olha a quantidade E a de grande proteção maioria desses métodos tem no no posto posto de saúde. Olha a quantidade. A senhora, doutora, há quanto tempo a doutora exerce a profissão? Eu sou ginecologista há 33 anos. 33 anos, idade de Cristo. Há 33 anos tu passou por várias gerações, pelo menos 3 décadas de gerações. Qual a diferença da geração anterior para essa geração e qual é o aumento que teve em crescimento em adolescentes, né, jovens com gravidez e com doenças sexualmente transmissíveis, que é nesse ponto que eu queria chegar. Tá.
Então, assim, apesar de tanta informação, o adolescente sempre acha que com ele não vai acontecer. Uhum. As mães, os pais nunca se acham preparados o suficiente para passar informação. Sim. Então, eu acho que esse tipo de educação ele tem que começar dentro de casa. Tem que ter a orientação. É muito comum famílias que a mãe foi grávida na adolescência, que a menina também é engravida. E por que isso acontece? Tu não repete erro, né? Então, às vezes a mãe percebendo que a menina já tem uma tendência, já está sexualizando mais, se acha que não tem condição de orientar, de procurar um auxílio, procurar uma orientação. Porque a menina, até bem pouco tempo atrás, tá? A adolescente que quisesse um anticoncepcional, ela tinha que ir acompanhada de um maior na unidade de saúde. Hoje não precisa. Não tenho certeza, não tenho certeza. Mas os métodos são acessíveis, né? O método esses de longa duração, como o DIU e o Implanon, são muito preconizados para adolescente, para não ter a questão do esquecimento. Que a pílula, para funcionar, tem que ser tomada todo dia, no mesmo horário. Uhum. Se tiver vômito ou diarreia, já tem que tomar outra dose. Se tomar um antibiótico, também tem que tomar outra dose. Então, o ideal para adolescente são esses métodos de longa duração. Uhum. Só que tem sempre o problema. O adolescente acha que com ele não vai acontecer. A senhora acha que se deve a isso, então? Essa autoconfiança do adolescente? Porque informação tem aí hoje, absurdamente, né? Mas a grande maioria... Ou a questão dos pais não quererem assumir a frente e tentar orientar. Eu percebo, mas em consultório, assim, uma preocupação bem grande das mães com as adolescentes, de perguntar a partir de que idade que a minha filha tem que procurar, né, o ginecologista. A orientação sexual que é dada na escola já é bem legal, eu acho bem legal, mas tem essa negação deles. De não querer utilizar. Com tanta doença, né? E o caso de doença tem aumentado entre os jovens? Eu tive informação de que Florianópolis é a segunda capital no Brasil com maior número de índice de AIDS, né? Hoje. Tem aumentado esse índice com os jovens? Provavelmente sim, eu não tenho dados, números para te passar, mas assim, ó, o que acontece? A mesma pessoa que não se preocupa em ter relação de camisinha e não tem medo de engravidar também acha que é besteira. Eu vejo as minhas pacientes comentando, e qualquer faixa etária, não só jovens, Sim. Né, do parceiro que se encontra eventualmente, se recusar a usar camisinha. E de brigarem quando elas têm a camisinha e exigem que usem. E não querem usar. Não querem usar. Gente, que loucura. É uma loucura. Que loucura, né? Com tanta doença aí, as pessoas ainda estão brincando com isso, né? Ainda assim, às vezes a maior parte, eu acredito que o medo é de engravidar, não é de pegar doença. Então, o meu filho, o trabalho de conclusão dele de curso de medicina foi sobre a incidência de sífilis e AIDS em pessoas da terceira idade. Então, assim, ó, as mulheres com mais de 50 que estão em menopausa e que não engravidam mais, elas, tipo assim, o parceiro não quer usar e elas, tudo bem, já que não vai engravidar, mas daí a taxa de AIDS e sífilis aumentou. Porque não se cuida. Eu já ouvi uma grande besteira aqui, no salão, em que um cliente falou que só tem AIDS quem sabe. Se não souber, tu não tem AIDS. Tá vendo o tamanho da besteira? Sim, daí imagina o risco, né, para as outras pessoas. Sem contar as outras besteiras, né? Que não usa camisinha porque não se sente confortável. Mas é uma loucura. Eu achei que fosse menos isso, né? Mas é bem grande, né, o número. Caramba. E até a questão assim, eu tenho um parceiro fixo, então não preciso mais usar. Sempre que começa um relacionamento, né, a pessoa está usando camisinha, eu quero fazer o exame, meu namorado trouxe aqui toda a lista de todos as DST, tá tudo negativo. Ainda assim, tem que esperar 3 meses para repetir os exames, que existe uma janela imunológica. Tu pode ter tido a relação suspeita hoje, amanhã tu faz o exame, está negativo. Daí tem um tempo, né, para o corpo da gente criar anticorpos. Enquanto tu usa a camisinha, não é que você não possa fazer relação sexual, mas usa a camisinha.
Não, mas normalmente o cara chega com um relatório dos exames e ele diz, não tem, então podemos fazer sem. Caraca, não tenho essa coragem, não. De jeito nenhum. Nem deve. Algum caso que a senhora possa nos contar, assim, que seja... Não precisa falar o nome da pessoa, é óbvio, né? Mas que te surpreendeu? Em relação a DST? Pode ser IDST, pode ser gravidez. Sim. Uma menina linda que resolveu, que veio na consulta dizendo que queria uma orientação que ela ia começar a ter relação. Daí, daí perguntando, e o namorado? Não, não tenho namorado. Tá, mas é teu amigo? Não, eu vou sair hoje, eu quero perder minha virgindade hoje. E foi, e não usou camisinha, e teve todas as DST possíveis. Ela pegou tudo, eu acho que escolheu a pessoa mais bichada da festa. Não usou camisinha? Não, e pegou tudo. Que loucura. Tudo, assim. Era tricomonas, gardnerella, clamídia, que é uma DST que pode atrapalhar depois do futuro fértil dela, né? Que aumenta o risco de gravidez na trompa. Será que ela se arrependeu? A pergunta, ela ficou Teve que tomar chateada? tanto antibiótico. Mas uma pessoa que carrega esse tanto de doença pra passar pra ela, assim, também, tipo, não tá no final da... Pro homem, às vezes, não é tão... O homem, às vezes, tem uma ardênciazinha para urinar. Não tem tanto sintoma quanto a mulher. Não, entendeu? Tem uma outra também conhecida agora que também saiu e também estava um tempão sem ter relação. Já Daí é uma saiu, mulher. Mulher. E... pois é, o fulano, tal, tão querido, tão isso, tão aquilo. Blá. Não, daí não tinha camisinha, daí tudo bem. Cheia de gonorreia. Dito e feito. Parece que adivinham. Procuram os bichados, né? Procura os bichados. Que loucura, doutora. Tem E que ser o índice de limpinho. gravidez? Então, o meu público, ele é um público mais madurinho. Eu atendo mais pacientes 40 a mais, daí as filhas delas para essa orientação, mas as mulheres que estão em perimenopausa também têm pânico da questão de gravidez, elas são mais ligadas, né? Mulher com 40 anos exige mais, ela peita mais essa questão do uso da camisinha. Sim. E depois lá dá a bobeirada depois da menopausa. Mas ali, quando ela ainda tem medo de engravidar, ela exige mais. Que loucura. Olha, eu acabei minhas perguntas. Foi um papo muito bom. Mas eu queria que a senhora, que a doutora deixasse, né, uma boa mensagem, que é o mês de outubro. A senhora é especialista na área, para as pessoas, né, se orientarem em relação à conscientização. Por favor, fique à vontade. Então, acho que a gente já pincelou algumas coisas, né, sobre o risco para câncer de mama, que realmente é a neoplasia maligna, né, o câncer mais comum entre as mulheres. Ele tem uma taxa de mortalidade alta, mas tem uma taxa de cura também. Quando esse tumor ele é descoberto antes de 2 centímetros, principalmente antes de 1 centímetro, ele tem chance de cura de mais de 97%. Então, não tem por que não fazer o diagnóstico precoce. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e várias outras sociedades é que a gente faça mamografia anualmente a partir dos 40 anos. O ultrassom de mama, que é um outro exame, ele complementa a mamografia, mas ele não substitui a mamografia. A questão dos bons hábitos, né, na questão do cuidado em relação à alimentação, atividade física, o cuidado com o sono, evitar álcool, evitar fumo. Com isso, a gente se protege de várias doenças. E a questão da reposição hormonal, né, com as novas avaliações dos estudos, ele é sim um método muito seguro para a gente. Não é para todo mundo, não é para quem quer, é para quem pode. Mas o estrogênio ele está cada vez mais tendo evidência da importância dele para a longevidade da mulher.
A gente não chegou a falar da parte de doença cardiovascular, mas assim, os homens morrem muito do coração, muito mais que as mulheres, até as mulheres chegarem aos 50 anos. Quando a mulher chega aos 50, que é quando os hormônios, normalmente estrogênio baixa, a nossa taxa de doença cardiovascular fica igual à de vocês. Isso porque o estrogênio ele tem um papel fundamental no vaso. Então ele deixa o vaso elástico. E as mulheres que não fazem a reposição hormonal, o vaso fica rígido e daí tem mais chance de doença cardiovascular. Demência também. Aquela coisa de que assim, ó, a gente começa a esquecer as palavras, os nomes, a névoa mental, que é comum no climatério e na menopausa, ela é ocasionada pela falta de estrogênio. E isso aumenta também a chance de demência em idades mais jovens. Osteoporose, né? Todo mundo tem medo, tem medo de morrer do quê? Tem medo de câncer. Só que a gente morre mais de doença cardiovascular e osteoporose do que de câncer. E como é que a gente previne a osteoporose? Com atividade física, com uma dieta que tenha cálcio, com vitamina D, né? E com estrogênio. Então, o hormônio, ele traz muitos benefícios para a gente. A importância de fazer essa reposição depois de uma certa idade é grandiosa. Existe uma janela de oportunidade para fazer também, que são os primeiros 10 anos da menopausa. Onde não tem ainda esse endurecimento dos vasos, não tem todo o estrago que a falta do estrogênio fez. Então, existe essa oportunidade. E quanto mais sintomática a pessoa for, a qualidade de vida da mulher que tem muito fogacho, muita onda de calor, muita depressão também é bastante comum nessa fase. Às vezes, tendo bem cuidada, bem monitorada e usando um hormônio bioidêntico numa dose baixa e segura, um acompanhamento médico, a mulher consegue ter uma longevidade mais saudável, maior, né? Um equilíbrio maior. Uhum. Uma coisa que eu não perguntei para a doutora ali, é que é incidente muito, né, o caso do retorno do câncer na mama, né? E muitas vezes de uma mama passar para outra, né, e retornar. Eu tive um caso aqui que essa pessoa foi mais de 30 anos lutando contra o câncer e teve nas duas mamas. O que se deve esse retorno? Então, assim, o mais comum do câncer de mama é ele ser unilateral. Ele é bilateral em 15%, se tanto das vezes. Só que se eu tenho uma alteração biológica minha, que deixou minha imunidade cair, eu tive um tumor, eu tenho mais chance de ter outro. Então, quem tem um câncer de mama faz um controle bem rigoroso da outra mama também. E o critério de cura, né, que a maioria dos tumores, deu 5 anos, pronto, está curado, a doença não volta. Para a mama, a gente cuida a vida inteira. Tá? Porque um dos fatores de risco é a idade. E a idade porque a gente fica exposto também às várias poluições do ambiente. A idade, ela diminui a imunidade da gente, então a célula que está ali crescendo desordenadamente, que está controlada, de repente ela pode explodir de novo. Mesmo tendo a retirada de uma das mamas. Sim. Porque é aquilo, para um tumor ter 1 centímetro, ele tem 1 milhão de células. Então, ter certeza que todas elas estavam ali juntinhas na mama é muito difícil. Pode ter alguma raizinha que é controlada com o tratamento. Então, é muito importante que, assim, tanto durante o tratamento quanto depois do tratamento, que a pessoa tenha hábitos saudáveis de vida, que daí ela tem que cuidar do corpo todo, né? O tratamento continua sendo os mesmos, ainda quimio e radioterapia. Isso, químio, rádio, hormonioterapia, tem imunoterapia, tem terapia com células-alvo, tem vários tratamentos. Está avançando para que saia daquela situação somente com a rádio ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Depende. Eu, assim, uma coisa que perguntasse se eu tinha alguma história para contar, né? Eu, quando comecei a trabalhar, era óbvio, eu atendia mulheres que tinham a idade da minha mãe, depois a minha idade, depois a idade dos meus filhos. Então, a gente está tendo muito câncer em jovem e em idade que a mamografia ainda não tem indicação de fazer, né? Que seria antes dos 40 anos.
Aqui no Brasil tem essa característica. Nós temos uma taxa grande, quase 20% das mulheres que têm câncer de mama têm menos de 20 anos. É uma taxa bem grande. Bem grande? 20, menos de 40 anos, desculpa. Mas é bem grande mesmo, né? Então, assim, ó, não dá para negligenciar um nódulozinho. Palpou um nódulo. Aquele nódulo não desapareceu depois da menstruação, ele tem que ser avaliado. Mas a que se deve essa descendência de idade? Não se A sabe. qualidade de vida? Bem, A alimentação? Assim, ó, a alimentação, a gente tem uma coisa chamada de xenoestrógenos, né, que são substâncias químicas do ambiente que eles simulam o estrogênio para o corpo da gente e o corpo da gente fica ali brigando, crescendo de uma maneira, fazendo essa multiplicação celular de uma maneira errada. A questão ali do açúcar, né, que está se questionando muito com o aumento da obesidade, tanto em criança quanto em adultos. Talvez assim, a gente deva proteger mais os pequenininhos para que eles cresçam saudáveis, porque é engraçadinho tu oferecer, né, um brigadeiro e um refri para uma criança, quando na realidade tinha que estar oferecendo água e uma maçã, né? Talvez aí tu vá criando hábitos ruins. Eu ia perguntar para a doutora a questão desse aumento gradativo, né? Dos alimentos industrializados, eles com a quantidade absurda de conservantes que cada um tem, ele tem esse aumento de risco, né? Isso provavelmente seja isso o fato dessas gerações ter cada vez a idade ser menor para obter o câncer. Né? Deve ter. Que loucura. Existe um tempo seguro, assim, tipo, da descoberta até fazer alguma coisa, antes que seja, tipo, não der mais para voltar? Em relação ao câncer? De mama, no caso. Quanto mais cedo, a partir do momento que tem um diagnóstico, quanto mais cedo fizer o tratamento, melhor. Por exemplo, assim, digamos que eu descobri, só que eu tô numa viagem aos 2 meses uma viagem, assim, não consigo parar num hospital agora por falta de tempo. Tipo, são meses ou são anos assim, que levam para... Ou depende do caso também? Depende do caso, porque assim, tem tumores que são bem bonzinhos e tem tumores que são muito agressivos. Para a mama até a gente tem um tumor que a gente chama que é o tumor do intervalo, né? Então a mulher fazia mamografia todo ano, fez no ano passado, quando fez esse ano tem um tumor lá dentro, que não tinha nenhuma imagem no exame anterior. Esses tumores do intervalo, normalmente eles crescem mais rápido, daí quanto mais rápido ele crescer, o ideal é que seja feito mais rápido o tratamento também. Diferente do câncer de mama que você consegue descobrir através do toque, os outros tipos de câncer só através de exames, né? E existem casos de pessoas que mesmo fazendo exames não descobrem, de uma hora para outra aparece esse tumor até enraizado, até às vezes já entrando em metástase. É raro esse acontecimento? O mais comum é ser uma evolução bem gradativa. É o mais comum. Mas assim, câncer de pele, né? Tem uma pinta, tem que ver. Uma dor de estômago que não passa, tem que fazer endoscopia. Uma alternância ali de diarreia com constipação. Não é normal, tem que investigar. Perder sangue, perder muco nas fezes, tem que investigar. O câncer do intestino é o segundo mais comum, tanto em homem quanto em mulher. E também tem o exame de diagnóstico precoce, né? Não é prevenção. Colonoscopia não faz prevenção. Ela faz prevenção a partir do momento que tu encontra um pólipo, que ele pode ser pré-maligno e tu tiras, antes de virar um câncer. Mas ela é um exame que ele serve também para descobrir as lesões antes que elas se transformem em câncer. E o de próstata é o padrão, né? Depois dos 40 anos tem que fazer o exame, né? De sangue, fazer ultrassom. Para verificar, né? Que é o mais comum nos homens hoje, né? Entre o homem seria o mais comum, o de próstata, da mulher é o mais comum, o do mama, né? Mas tem um correlativo dos dois, que são iguais, que é o de reto. Quase igual. Ali na estatística do INCA é quase a mesma coisa. A mulher era 73 mil casos, homem 72 mil. Que é o do reto. O de próstata, né? O de próstata. A taxa é bem parecida. Olha, que loucura. E procedimento estético, por exemplo, botar um silicone pode agravar ou dar início a algum tipo de doença que seria? Ele ativa alguma coisa? O silicone, não?
O silicone ele é colocado por trás da glândula mamária, por trás de todo o tecido, na frente do músculo normalmente. Às vezes se coloca até por trás do músculo peitoral. Então, assim, ó, na palpação não atrapalha nada, no ultrassom não atrapalha nada. Na mamografia, se ele ficar na frente do músculo, quando a gente faz a mamografia, o aparelho ele chega muito próximo do músculo, né? E a prótese vai estar na frente, então ela pode atrapalhar um pouquinho as beiradinhas da mama, que não é o local mais comum de aparecer câncer. Interessante, né? Mas o silicone não teria problema, não. Respondido? Aí agora sim, bateu uma horinha. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Tá? Carlos. Obrigado pelos esclarecimentos que nós temos. Quer dizer, tem muita dúvida aí em relação ao câncer. Sim. Como está a evolução do tratamento? A senhora acha que nós vamos chegar a um ponto de podermos zerar? Ou, Acho que não. ou ter como dizem, a cura para o câncer? Como é que se pode ter a cura para uma variação tão grande de câncer, né? Bem isso. Como são vários subtipos, não tem um remédio que pegue tudo. Daí tem que ter vários remédios. Daí tem a questão do hospedeiro, né, da pessoa, Uhum. de como ela reage àquelas drogas. É mais para a questão da mídia, então, dizer que vai ter uma cura do câncer. É complicado, né? É. Muito obrigado pela senhora ter vindo aqui, disposto um pouco do seu tempo, vindo aqui nos esclarecer um pouco sobre essa relação do câncer de mama, essa conscientização. Né? E a gente acaba descobrindo que tem muita gente ainda que não tem noção de como essa doença é perigosa, né? O Papo de Salão vai ficando por aqui, tá? Mas antes fica aquela mensagem para o mês de outubro, né? Conscientização, né? Prevenção, como a doutora disse, né? Um pouco de noção sobre as doenças que cada vez piorem. E quando tiver dúvidas, procurar pessoas, profissionais como a doutora Ana, para esclarecer essas dúvidas. Não se esconder atrás dessa questão, né? Que pode trazer sérios problemas lá na frente. Tá bom, pessoal? Papo de Salão fica por aqui. Não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista maravilhosa, curtir e acionar o sininho para receber notificações. Papo de Salão fica por aqui. Um beijo grande e até a próxima.